espero do fundo do coração que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Bom, hoje a tia tá aqui pra contar uma história muito legal pra vocês. Sério, você não vai acreditar. O título da história de hoje é A Igreja Encontra Alguns Problemas. É uma continuação da história de quarta-feira. Quem lembra? Bom, a tia vai contar só as últimas partes da história de quarta-feira, tá bom? Pra vocês poderem lembrar. Na história de quarta-feira, a gente falou sobre a origem das igrejas, certo? A gente falou sobre o Espírito Santo, isso mesmo. Que o pessoal tava orando numa casa, o Espírito Santo desceu, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Daí, João e Pedro encontraram um moço na porta do templo. Enfim, aconteceu tudo aquilo. Aí eles foram presos, depois eles foram soltos. E aí eles adoraram a Deus, mas eles não podiam adorar. Mas mesmo assim eles adoraram e não quiseram nem saber. Enfim, né? Continuando, pouquinhos dias depois disso tudo, as pessoas, elas ajudavam muito, né? Elas ajudavam muito aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, que aceitavam a Deus, enfim. Então, o que é que elas faziam? Tudo que elas tinham, elas repartiam com aquelas outras pessoas. Porque tinha muitas pessoas que eram pobres, não tinham o que comer, não tinha trabalho, então precisava mesmo de ajuda. E aí aquele povo sempre estava ajudando os outros, ok? Daí, gente, chegou um dia que um casal chamado Ananias e Safira foram vender alguns bens que eles tinham. Tia, o que eram esses bens? Tia, o que é bens? Né? Primeiro, bens é algo que você tem, que tá no seu nome e que você pode fazer o que você quiser. Pode ser uma casa, um carro, uma moto, enfim, qualquer coisa que tá no seu nome. É um bem seu. E no caso, os bens que eles foram vender eram algumas terras. Eles tinham algumas terras, algumas fazendas. E eles iam vender. E aquele dinheiro que eles iriam vender, eles iriam dar todo aquele dinheiro, né, pra obra de Deus. Só que aí passou pela cabeça deles de pegar uma partezinha do dinheiro e não dar todo. Por que, tia? Não sei. O inimigo tentou a cabeça deles e eles foram na deles. Daí, gente, eles não deram todo o dinheiro. Exemplo, eles arrecadaram R$100 vendendo as terras. Daí, eles, em vez de darem os R$100, eles deram apenas R$70. Então, tava faltando quanto? Tava faltando R$30, né? Aí, eles pegaram R$30 e guardaram os R$30 pra eles. Só que isso aí não era uma coisa muito legal, não, né? Era uma coisa meio desonesta. Daí, quando Pedro chegou pra falar com Ananias, ele perguntou, quanto foi que deu o valor das terras que vocês venderam? Daí ele disse, o valor das terras foi R$70. E aí Pedro falou pra ele e disse assim, por que você quer mentir para Deus? Por que você fez isso? Você sabe que não deu R$70. Você pegou uma parte do dinheiro. E ele continuou mentindo e negando. E aí, gente, vocês não sabem o que aconteceu com Ananias. Ele morreu. Ele morreu. Sim, ele morreu. Quando ele começou a negar e mentir, dizendo que não tinha pegado uma parte daquele dinheiro, imediatamente, ele morreu. Daí o pessoal chegou e levou o corpo dele para ser enterrado. E logo mais, quando Safira chegou, Pedro perguntou para ela também. E ela falou a mesma coisa. Então ela também morreu.
assim, era como se eles não imaginassem que Deus é um ser onipresente, é um ser onisciente, porque ele sabe de tudo, né? Onipresente, o que significa? Onipresente é que ele está em todos os lugares. Daí, primeiro ele é onisciente, né? Porque ele sabia que aquilo ali que ele estava dizendo não era verdade. Então ele já falou lá com Pedro assim, ó, Pedro, tá mentindo. E aí Pedro já perguntou, por que você tá mentindo? E onipresente porque na mesma hora ele viu aquilo tudo, ele estava lá presenciando aquilo tudo, então na mesma hora ele morreu. Ele e Safira. Daí, gente, vocês não sabem. Daí vocês não sabem, desculpa. Depois de tudo isso, Deus, ele continuou usando, né, a vida de Pedro e dos outros discípulos. Mas em questão, agora a gente vai falar sobre Pedro. Por que, tia? Porque Pedro, Deus usava muito ele. Porque teve um tempo, não, né, fazia alguns dias, né, que ele tinha sido batizado pelo Espírito Santo, então ele tinha sido revestido, ele tinha poder nas mãos dele que era dado através de Deus. E aí, quando ele passava, que o sol vinha, né, na frente dele, atrás se forma uma sombra, né? Sempre que a gente anda atrás, a gente tem uma sombra. E aí, gente, a sombra de Pedro curava as pessoas. O Espírito Santo usava tanto a vida de Pedro que a sombra dele curava. Aí, assim, né? O Espírito Santo ele começou a fazer mais e mais, né? Mais milagres, através da sombra de Pedro, através das mãos, da fala, enfim. O Espírito Santo curou muita gente, Deus curou muita gente nesses tempos. Só que sempre tem um lado mal da história, né? E a pessoa má da história dessa vez era o grande sacerdote. Ele sentiu muita inveja porque as pessoas estavam seguindo Pedro. As multidões estavam ao redor de Pedro, sempre, esperando que ele falasse alguma coisa, desse alguma palavra, operasse algum milagre, enfim. Sempre estavam com ele. E aí esse grande sacerdote não gostou nada disso. E aí, sabe o que ele fez? Rapaz, ele chegou lá a Pedro e disse assim, ó, vou prender você e todos os outros apóstolos, todos os discípulos. E eu vou prender. Apóstolos, eu vou prender. Prendeu, gente. Mas vocês não sabem. Lembra que a tia disse que Deus era onipresente? Então, ele estava lá com os apóstolos na prisão. E imediatamente ele mandou um anjo abrir os portões e mandar uma mensagem para todos aqueles apóstolos. Sabe o que foi que o anjo falou? Disse assim, olha, vocês vão agora mesmo lá pro templo e vão falar que foi Deus que tirou vocês de dentro da prisão e vão também falar do amor de Deus. Vocês não vão se calar, tá certo? E aí eles, tá certo, foram todinho lá pro templo. Gente, o grande sacerdote, quando ficou sabendo disso, furioso, foi atrás dos apóstolos. Chegou lá e falou assim, eu não disse que era pra vocês ficarem lá dentro da prisão? Quem foi que liberou vocês pra saírem da prisão? E aí Pedro falou, olha, um anjo chegou na prisão, abriu o portão pra gente, falou que era pra gente vir pro templo falar do amor de Deus. E ele falou, mas eu já disse que eu não quero que vocês falem desse homem aí, desse Deus aí. Negócio de Deus o quê? Nada de Deus. E aí, como punição pra castigar os apóstolos, ele lançou pros apóstolos a punição de que eles mereciam levar chicotadas. Então, todos os apóstolos sofreram chicotadas. Eles levaram chicotadas nas costas. Mas logo após que, depois de tudo isso, né? Depois que se passou um pouco de tempo, que eles tinham saído da prisão, que eles tinham sofrido aquela consequência, surgiu outra coisa.
Tia, qual foi essa outra coisa? A outra coisa, gente, foi que um homem chamado Estevão, ele era um dos seguidores dos apóstolos, né? Um dos discípulos de Jesus. E ele sempre estava falando do amor de Jesus. Mas aonde ele estava, na localidade onde ele estava, tinha gente que não gostava daquilo. Tinha gente com inveja, tinha gente com raiva, tinha gente que não gostava, enfim, não queria ouvir ele falando daquilo. E essas pessoas levaram acusações grandes pro grande sacerdote. Chegaram nele e disseram que ele estava blasfemando contra Deus. Contra Deus. E que ele estava falando várias mentiras. Tio, o que é blasfêmia? Blasfêmia, gente, é contar mentiras sobre Deus. Daí, ora, chegou e o grande sacerdote disse assim, ó, vocês vão apedrejar esse homem. A consequência de Estevão foi a morte. Por quê, tia? Porque ele foi apedrejado até morrer. Ai, tia, que cruel. A tia também acha que é cruel. Mas tem uma coisa boa na história de Estevão. Sabe o que é? É que Estevão, ele estava com Cristo. Ele estava com o coração dele limpo, livre de qualquer pecado. Ele servia a Deus verdadeiramente. E ele sempre estava buscando a santidade. Sempre estava buscando ser santo como Deus. E aí, no meio de tudo aquilo, os céus se abriram e Estevão pôde ver Deus e Jesus ao lado dele. E então ele falou as mesmas coisas que Jesus falou na cruz antes de morrer. Deus perdoa cada um deles porque eles... perdoa cada um deles porque eles não sabem o que fazem. E aí Estevão fez o quê? Ele pediu que o Senhor perdoasse cada uma daquelas pessoas que estavam apedrejando ele. E então, depois que ele viu a face de Deus, que ele viu Jesus ao seu lado, ele infelizmente faleceu. Nossa, tia, que história forte. É sim, mas essa história mostra que vale a pena trabalhar para Deus, vale a pena lutar por Deus, vale a pena falar do amor de Cristo. Por quê? Porque no final você vai ver Deus, você vai ver Jesus, no final você vai ficar lá ao lado dele. E isso é muito bom, porque Deus se agrada daquelas pessoas que trabalham para ele. Então, a lição de hoje é sempre trabalhar para Deus. Nunca mentir, não pecar. Mentir. Pedir perdão de todo o coração. De todo o coração mesmo. Entenderam? Então, não se contaminar com o pecado. A lição de hoje, né? Não se contaminar com o pecado. Falar do amor de Deus. E no final receber a maravilha, né? Ter a grande oportunidade de poder ver Deus, ver Jesus e ficar ao lado dele. Olha que legal. A tia gosta muito, particularmente, dessa parte. Esse final aí pra tia é incrível. Então, a tia espera muito que vocês tenham gostado e entendido, tá? Um grande beijo, um forte abraço e tchau!